Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Sebron, Medicina Oncológica, cuidar sempre. Moinho Fino, agora na versão expresso. Muito mais café, muito mais sabor. Muito boa noite. O programa Opinião em Debate desta noite tem como tema um assunto muito interessante: a banalização do sexo. Tirou o tesão? Nós vamos discutir esse interessante assunto com as seguintes profissionais. A doutora Sandra Portela, ela é ginecologista e sexóloga. A doutora Laura Gomes é psicóloga, especialista em terapia sexual, sexualidade na adolescência. E a doutora Karine Nogueira, que é psicóloga, especialista em terapia familiar. Os nossos telespectadores podem e devem participar pelos telefones que estão aí na telinha. É o 3201-7688 e 3201-7708. Bom, eu vou começar aqui com a Karine Nogueira, que é psicóloga e especialista em terapia familiar. O Karine, aqui o tema do programa de hoje, a banalização do sexo. Tirou o tesão? Você acha que muito sexo, a hora que quer, tem na internet, tem em todo lugar, tira um pouco da tesão? Boa noite, Josevaldo. Boa noite. A banalização do sexo, ele trouxe vários fatores negativos para a sociedade. E o tesão, necessariamente, ele não foi tirado, né? Está com um pouco falta de interesse do sexo, mas o tesão é uma coisa interna nossa, né? O corpo, ele responde aos estímulos. Mas as pessoas, elas estão com muitas dificuldades sexuais, aumentou essas dificuldades. Nós percebemos esse aumento no consultório, independente de idade, independente de qualquer outra situação. Tem vários fatores que as pessoas não estão tendo um relacionamento sexual ativo. Tem algumas coisas que estão atrapalhando as pessoas quando elas estão na cama. O que acontece? Temos a questão da internet, passamos muito tempo na internet, então tem uma psicóloga que fez um artigo falando assim que o tesão está na internet. Então as pessoas realmente, algumas deixam de transar para estar na internet. Temos também a carga horária de trabalho que aumentou. Então, os executivos, o pessoal trabalha em cerca de 12 horas por dia. Então, tem uma série de fatores que está atrapalhando a vida sexual dos brasileiros e do ser humano em si. Perfeitamente. Doutora Laura Gomes, se fosse trabalhar muito, tirasse tesão, eu não tinha tesão há muitos anos. Eu chego a trabalhar 14 horas por dia e ainda continuo tendo, graças a Deus, um nível razoável de tesão. Mas eu percebo, assim, que essa nova geração, e às vezes converso com garotas, com amigas, com as pessoas, e falam que principalmente os rapazes não estão querendo mais, as meninas estão querendo e na minha época eram os rapazes que queriam, as meninas eram mais comedidas, né? Não, calma lá, vai com calma. E que os rapazes não estão mais se interessando tanto por sexo, né? Isso tem alguma explicação mais profunda, não? Então, não tem nada global, né? Alguma teoria global que possa explicar esse assunto. O que tem acontecido muito é realmente a demanda ter aumentado em consultório, principalmente em demandas relativas à sexualidade, mas esse padrão que a mídia tem criado, né, de associado a sexualidade ao consumo, ao produto e essa superexposição, tem criado talvez padrões um pouco inatingíveis em relação à sexualidade em si. Então, a pornografia, a televisão, a novela, enfim, é muito acima, né, da sociedade, é muito acima da média. Então, as expectativas
expectativas, talvez, dos jovens, né, de que talvez não tem tanta informação em relação ao sexo, estão muito altas. Então, o que tem trazido essas pessoas para o consultório? Frustração. Então, tem se sentindo cada vez mais frustrados em relação à vida sexual e aí, em grande parte, pela essa expectativa, né, muito alta que a mídia, que, enfim, a sociedade tem colocado. Bom, depois nós vamos falar um pouco mais sobre sobre a natureza das frustrações, que você, com a sua experiência de consultório, né? Eu acho que é uma coisa interessante para nós debatermos. Agora, doutora Sandra Portela, a senhora que é ginecologista e sexóloga também, bom, eu acho que se nós pudermos assim traçar alguns parâmetros a cada década dos problemas que as pessoas enfrentam em termos de sexualidade, eu poderia afirmar o seguinte, que algumas décadas atrás, o problema maior era que as pessoas tinham inibição com o sexo, tinha uma constrição, né? Por exemplo, meus pais jamais conversaram comigo sobre sexo, não era isso de bom tom entre pai e filho. Hoje, já normalmente os pais que são mais presentes conversam sobre isso com os filhos. E havia muitos problemas, tabus, que você não falava sobre isso, que hoje já não tem isso. Então, eu pergunto, me parecia razoável que, se a sociedade ficou mais flexível, mais liberal, era de se prever que as pessoas pudessem ter menos problemas com a sexualidade do que estão tendo. E estão tendo mais. Por que isso? Talvez não estejam tendo mais problemas, mas estejam conversando mais a respeito dos seus problemas. Sei. Né? A sexualidade, a mulher não tinha desejo, isso era normal. A mulher não tinha vontade de ter relação sexual, isso era normal. E hoje não, ela não tem esse desejo e ela já acha que está errado e quer ir atrás. Então está conversando mais a respeito disso, ela se sente no direito de conquistar isso também, né? Desejo e o orgasmo. E a parte masculina também, assim, talvez tenha mais questões por causa da pressão, por causa da cobrança, né, de desempenho. A mulher questiona mais. Então, um homem que tinha ejaculação rápida e a parceira não entendia ou não sabia de nada, estava tudo bem, ficava tudo por isso mesmo. Hoje a parceira entende, porque tem informação, tem fonte, lugares onde ela pode ter acesso a essa informação, e aí ela já passa a questionar isso. Então, essa ejaculação rápida, que antes podia passar liso, né, ela já vai ser cobrada, questionada. Então, vamos atrás de tratamento. Então, aparece mais os problemas. Né? Muda-se, acho que antigamente a gente não falava e tinha as questões da mulher ter menos desejo ou não poder se expressar sexualmente. Hoje, ela tem que se expressar sexualmente, ela tem que ser boa de cama, tem que ser boa profissional, tem que ser boa mãe, né? Então também aumenta os papéis aonde ela tem que desempenhar, e isso pode estar levando também a uma sobrecarga. É claro que a sexualidade não vai ser tão prazerosa, porque pela sobrecarga de trabalho, pela sobrecarga de atividades e de responsabilidade. Não é a questão nem que você estava colocando, não é a questão de quanto que eu trabalho, quantas horas eu trabalho, né? Mas qual que é o peso disso. A natureza desse trabalho. E em que eu estou trabalhando. Se isso é uma coisa que é prazerosa, porque você fazer um trabalho que é prazeroso, que nem eu brinco às vezes com minha sócia, que eu atendo terapia de grupo, e aí a gente termina o grupo de terapia, a gente fala assim, nossa, acabou, que pena, estava tão bom. Então, assim, quando é prazeroso, o tempo passa rápido e você não percebe. Quando você faz o que gosta, quando você faz um trabalho que é pesado, que às vezes você está fazendo por obrigação, porque não achou outra profissão, outro emprego, não é nem profissão, outro emprego melhor, realmente fica pesado, né? É verdade. E as mulheres hoje, a senhora tem razão, elas se dão o direito de serem mais críticas em relação aos homens, né? E realmente acabam exigindo dos homens e até fazendo uma pressão que muitos homens não estão preparados para receber, dada a natureza de que alguns esperavam ou chegam a esperar que a mulher não tenha certos papéis, né? Eu acho que é até uma pergunta que você fez para a Laura, né?
por que os homens estão tendo menos desejo, né? E a mulher tá. Eu acho que é deparar com as mudanças de comportamento, né? É uma mulher que hoje chega e procura, que chega e questiona, que chega e diz, foi bom? Ela fala, não foi bom, né? E aí é óbvio que isso pesa para o homem. E aí o desejo pode diminuir ou a vontade de procurar, né, uma parceira ou de ir atrás da relação sexual diminui, porque ele sabe que vai ser cobrado, questionado. Verdade. Eu estava vendo as moças conversarem e falando assim, fulano lá, como é que ele é? Falando, é do tipo, vai ser bom, não foi? Que é o pessoal da ejaculação precoce, que é um problema, a gente brinca assim, mas é um problema sério para quem tem, precisa procurar um sexólogo. Tratamento, né? E tem tratamento, mas eu achei engraçado elas chamarem o cara de vai ser bom, não foi, né? Quer dizer, isso é rápido demais. Então, as mulheres já estão querendo parceiros que possam fazê-las chegar também ao orgasmo. Agora, falar de sexo sem brincar um pouquinho também fica chato, né? Mas vamos para o intervalo comercial. Lembrando aqui, Raulino, quero falar sobre a Pax Clínica, pode falar aí? Com a técnica Pax Clínica, é uma clínica psiquiátrica, um instituto de neurociência e uma instituição de caráter privado destinado ao atendimento a portadores de doenças mentais e a dependentes químicos, com pessoas que sofrem com o problema do alcoolismo. Você, tendo uma pessoa de sua família que tem esse problema, procura lá a Pax Clínica, que é tocada pelo grande Dr. Salomão, 3282-7040. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. O Arnaldo agora deu para ser síndico. E aí, para melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga para uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu para economizar até para falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Grãos de diferentes regiões produtoras, bem combinados e na proporção exata, fazem do Expresso Moinho Fino um café com aroma envolvente e sabor marcante. Faça como eu fiz, solicite uma máquina para sua empresa sem nenhum custo e aproveite a versão Expresso Moinho Fino. Muito mais café, muito mais sabor. Ligue 0800 643 3555 e comece já esta experiência. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema a banalização do sexo. Tirou o tesão? O tema do próximo programa, magros, saudáveis e felizes para sempre. Nós vamos falar com psicólogos e pessoas que vão abordar o problema da obesidade de uma forma diferente. Esse programa era para ser hoje, mas devido aos participantes especialistas no assunto que não conseguiram chegar em Goiânia a tempo, ele foi transferido para a próxima quinta-feira. Portanto, é um tema absolutamente interessante. Aqui, a Leia do Setor Jaó, os livros da Regina Navarro, que é uma sexóloga, são excelentes para quem tem vergonha do assunto, mas tem curiosidade em saber mais a respeito do sexo e da sociedade. Conhece os livros dessa Regina Navarro? São bons mesmo? Eu não conheço essa autora. A Jane Oliveira, do Setor Oeste, ela tem uma pergunta aqui para a doutora Sandra Portela. Já há 2 anos não tenho parceiro. Portanto, minha saída foi a masturbação. Agora, eu tenho um namorado há mais ou menos 3 meses e não sinto prazer nenhum com ele, mas gosto dele. Isso pode ter sido um problema que foi ocasionado pela masturbação? Pouco provável isso, porque às vezes assim, depende de como, tem que avaliar várias coisas para a gente poder dar uma resposta dessa, né? Porque depende de como que é esse parceiro, como que é esse relacionamento que ela está se referindo agora. Como que era a sexualidade dela antes desse parceiro, né? A masturbação não é vou aprender a masturbar, vou ficar viciado nisso e depois não consigo ter uma relação. Não é assim que funciona, me parece que não é uma coisa que é
absolutamente atrelada a isso. Né? Agora, é claro que, às vezes, a masturbação, você sozinho, vai direto num ponto que você sabe que é mais interessante, que estimula mais rápido. E, às vezes, o parceiro não está sabendo chegar nesse ponto. Então, às vezes, está faltando comunicação entre os dois, ela mostrar para ele onde é que é o ponto que ela gosta, onde é que ela sente mais tesão, né? E de que aí, forma também. De que forma, que aí os dois vão poder chegar num consenso. Ok. O Rafael do Setor Bueno pergunta aqui para a doutora Laura Gomes o seguinte: Rosenval, eu tenho 38 anos e aos poucos estou perdendo o apetite sexual. Isso é psicológico? Então, também é uma pergunta que precisa de uma análise maior para ser entendida, né? Como que anda a rotina dessa pessoa, se ela tem um relacionamento, se não tem. Então, é uma análise global. Quando as pessoas chegam em consultório, parece que o problema é sexo, mas nunca é só o sexo, né? É sempre uma análise global. Então, quando você vai investigar, às vezes, o trabalho, o relacionamento, né? Se é um relacionamento de muito tempo, vem perdendo as características que tinham no começo, né? A atração sexual, a conquista, enfim. Precisa ver tudo da vida dessa pessoa, o que está acontecendo, porque o sexo em si ele é uma resposta de diversas situações do dia a dia. Então, o convite é: observe a sua rotina, o que você tem feito para que esses desejos voltem. Você tem se exercitado, uma vida saudável é importante, o relacionamento, como que estão os relacionamentos, como que tem sido a rotina de trabalho. Então, a pessoa, ela é uma pessoa por inteira, ela não é dividida em sexualidade, em trabalho, em rotina, em vida, enfim, ela é toda, né? Então, se uma coisa está dando errado, a ideia é pensar como um todo, como está a minha vida, como está a minha rotina. E eu acho que antes de pensar no aspecto psicológico, precisa afastar um problema clínico, um problema que seja orgânico, né? Por exemplo, se a pessoa pode estar com desequilíbrio hormonal, o que causa, né, se ele tiver com um nível de testosterona muito baixo, estou falando com base em experiência que a gente acaba adquirindo, né? Pode ocasionar isso. Então, primeiro eu acho que precisa afastar as causas clínicas, orgânicas, né? Aí depois, se não tiver nada organicamente, está tudo como diz o mineiro, tudo em riba, né? Então, aí ele precisa ver o lado psicológico de por que está acontecendo isso, é isso? E a gente até brinca em consultório que psicólogo acaba sendo profissional do nada, né? Que primeiro a pessoa vai ao médico tentar achar todas as soluções, não encontra, aí o médico fala: você não tem nada, tem que ir para o psicólogo. Então, é o primeiro passo, né? A análise orgânica, e depois psicólogo é para quê? Para entender mesmo o que tem acontecido. Porque com 38 anos ele está jovem, está na flor da sexualidade, né? Um homem com 38 anos, uma mulher, está com a sexualidade, deveria estar com a sexualidade bem tranquila, né? Uma idade boa, vamos dizer assim, para isso, né? Aqui a Paula, do setor sul, ela pergunta para a doutora Karine Nogueira o seguinte: ela diz que ela só consegue ter prazer com a relação anal. E se isso é um problema que ela deveria procurar um sexólogo para poder corrigir essa coisa, e se é uma distorção dela, se está errado? Quando a gente fala de sexualidade, é muito individual o que me dá prazer, o que eu fico satisfeita. Se ela estiver sentindo incomodada com essa situação, estiver causando algum sofrimento para ela e para o parceiro, procurar ajuda. Porque a questão é o seguinte: na sexualidade tem muitas individualidades. O que vai diferenciar do patológico e pro saudável é se está causando algum sofrimento para mim e para o meu parceiro. Então, se está trazendo algum incômodo, algum sofrimento, ela procura ajuda. Se isso está legal, ela gosta assim, ela fica tranquila do jeito que ela gosta. Agora, se é uma coisa que está trazendo um sofrimento, está trazendo um problema de relacionamento e que em alguma situação está causando sofrimento, ela procura ajuda. Agora, se está tudo tranquilo entre os dois, em quatro paredes, não está ofendendo ninguém, não está passando o limite de ninguém, todo mundo está gostando, é a escolha deles. Aqui, hoje eu estou muito cansado. Eu tenho um sexólogo meu amigo que veio aqui, tem hora que o nome das pessoas faltam, mas o sobrenome dele até é Pinto. A gente brinca com ele, ele é sexólogo. O Cacique Luciano, pega o nome do nosso querido sexólogo aí, que deu um branco aqui. Mas ele vem aqui no programa sempre,
E ele brinca e fala o seguinte, olha, se o seu parceiro, a sua parceira, gosta de fazer sexo, mas antes pede para cacarejar igual uma galinha, e isso não incomoda ninguém, ótimo, é a sua maneira de se sentir. Quer dizer, está fazendo uma coisa alegórica, né? Então eu acho que se a pessoa está com prazer, igual a doutora Karine disse muito bem, o prazer ali não incomoda e a dois, como diz, está liberado, né? Quando um passa o limite do outro, o outro não gosta, o outro insiste, isso é uma coisa a ser pensada. Agora, se ela gosta e ela sente prazer e é uma prática dela, não tem problema nenhum. E aí é a situação dela, né? A Vanessa, do setor Santana General Vera, boa noite, Rosenval. Quero parabenizá-lo pelo programa e gostaria de saber o telefone da clínica da doutora Sandra Portela. E pergunta a doutora Sandra se ela atende por algum plano de saúde ou só particular. Atendo consulta ginecológica pelo plano de saúde e a parte de terapia não, é particular. E atendo num serviço público que faz atendimento de sexualidade também, que é lá no HGG. Ok. E os telefones dos participantes, todos eles aqui, você pode ligar para o 3281-5666, está aí. Fala com o Cacique Luciano no período da tarde, que ele vai te dar o endereço e o telefone para você entrar em contato com qualquer um dos participantes aqui do programa. É o Dr. João Batista. Ô, João Batista, me desculpa, o cansaço às vezes. Dr. João Batista Pires, grande figura, você conhece o Dr. João Batista? O Dr. Batista é fantástico, professor de altíssimo nível cultural. Era para estar aqui hoje, né? Não pôde vir. A gente gosta sempre de trazer ele aqui, porque ele é muito objetivo no que ele fala, né? Porque tem gente que fala sobre sexo e fica dando rodeios. O João Batista não, ele é bem direto, né? O Wellington, do setor fim social, para a doutora Karine. É normal, com a chegada da idade, sentir alguma mudança no desejo? Até que ponto isso afeta o apetite sexual? Sim. O nosso corpo, ele muda, né? Quando você é adolescente, então você tem o desejo. Então, o que acontece? Nosso corpo está sempre em mutuação, né? Ele sempre vai mudar e sempre vai ter... A sexualidade vai mexer. Então, tem a linha do normal, mas ele tem que procurar o médico, né? Para saber se você está saudável, se tem alguma questão a mais. Mas o corpo da gente vai mudando e a questão sexual também vai mudando. Então, o apetite de um adolescente não é o mesmo de um adulto. Do adulto também não é o mesmo da terceira idade. Mas ambas idades tem como você ter uma relação sexual ativa, saudável. Ambas idades têm. E hoje, cada vez mais tarde, as pessoas de terceira idade têm uma sexualidade ativa saudável, com os cuidados. Então, cada momento da sua vida, você vai estar com a sexualidade, seu apetite diferente. É verdade. Você tem que reparar se diminuiu bastante. Aí, que é sempre quando chega no meu consultório, problema sexual, eu pergunto, foi no médico? Já viu tudinho no médico? O que o médico falou? Geralmente, às vezes, eu chego a pedir para eles trazer os exames. O que o médico... Porque a gente tem que ver... Mas só se tiver muito baixo ele procurar, mas essa mudança acontece, isso é claro. Eu quando tinha 18, 19, 20 anos, fazia 20 por semana, agora só faço 15. Né? Tá ótimo. Né, Paulino? Não é assim que a gente fala, hein? Mas a brincadeira da parte, a pessoa acha que precisa aceitar o fato de que, evidentemente, que uma pessoa que está em plena juventude, 21 anos, 20, 30 anos, realmente pode ter uma assiduidade, uma frequência muito maior do que uma pessoa que está com 60, 70 anos. O que não significa que a pessoa, que não vai ser a frequência não vai ser prazeroso. Né? Então, tem pessoas que chegam no consultório e falam assim, eu casei, eu tenho que transar todos os dias? É regra? Não existe uma regra. Cada rotina, cada situação. Então, um parceiro que viaja a trabalho, o casamento vai ser atrapalhado por isso? É verdade. Aqui a Débora, do setor Novo Horizonte, passa essa pergunta aqui para a doutora Laura Gomes. Eu tenho 5 anos de casada e não consigo sentir nada no ato sexual. Tem como buscar um tratamento para isso?
Sim, ela precisa, né, procurar ajuda, é muito tempo, já são 5 anos de casamento. E talvez entre um pouco o que a doutora Sandra colocou, que é a comunicação, né? A comunicação do casal. Assim, 5 anos eles ainda não conseguiram se acertar no sentido dela sentir prazer sexual, talvez esteja faltando comunicação. Então, principalmente a mulher, e talvez essa seja a grande dificuldade, ela também precisa ajudar o parceiro nesse sentido. E aí entra o se conhecer, né? O conhecer a sua própria sexualidade para ensinar o outro a como fazer, como gosta mais. O homem, às vezes, ele fica às cegas nesse processo. Ele tenta acertar e a mulher também precisa ajudá-la a encontrar. Então, a ajuda nesse caso é principal, né, a questão de aprender a se comunicar, conversar com o parceiro, porque saúde sexual, principalmente no relacionamento, é fundamental. Então, se isso não tem acontecido, procurar ajuda médica, psicológica, seria aí um começo muito bom. Ok, pois não. Desculpa. Não, faz favor. É porque você colocando assim, não tem prazer na relação sexual. Muitas mulheres acham que ter prazer com sexo oral não é ter prazer na relação sexual, que ter prazer na relação seria ter prazer com penetração, né? E muitas vezes o casal tem prazer, ela tem orgasmo, porque em outro tipo de estímulo, mesmo com a masturbação, e ela quer ter durante a penetração. Mas isso já é orgasmo, é o mesmo prazer que ela vai sentir. É uma questão, assim, você pode até mudar depois. Se consegue ter com outro estímulo, agora eu quero ter na penetração. Aí eu aprendo técnicas, jeitos, né? Eu vou descobrindo, não é nem na terapia, mas eu aprendo com meu parceiro, conversando, né? Mudando alguma situação, e aí ter o orgasmo na relação. Mas só para que as pessoas não fiquem muito preocupadas, assim, ter orgasmo apenas de uma forma, né? Não tem com a penetração, mas tem durante a relação, depois da penetração com um toque, com outro estímulo, é orgasmo do mesmo jeito. Ok. O Edu do setor Jaó adora filmes eróticos. A minha namorada não aceita. Eu quero que ela saiba que isso não é traição, mas ela não entende que é apenas um estímulo, uma forma de aumentar o desejo. A sociedade fala que isso é errado e todos concordam. Doutora Sandra Portela, como é que ele faz nessa situação? Bom, assim, primeiro, não é errado gostar de filme pornográfico e nem é errado não gostar de filme pornográfico, né? É uma questão de gosto, porque tem gente que vai gostar de um filme e de outro. É uma questão dos dois respeitarem. É claro que ela precisa entender um pouquinho que ele gosta e isso faz bem para ele. E ele pode trabalhar com ela, que eu trabalho com os casais, assim, comece a ver filme que não seja pornográfico. Comece a mostrar para essa mulher um filme erótico, que não tenha cenas tão explícitas, para que ela possa olhar aquilo de uma forma diferente. Né? E que às vezes para a mulher, como ela não foi acostumada com isso, né? com a pornografia sendo uma coisa muito errada, ela aprendeu isso, né? Aí eu vou lá e assisto um filme e fico chocada, realmente. Mas se vê um filme com uma cena mais leve, talvez isso possa ela possa se permitir sentir prazer, se permitir ficar excitada vendo isso, e talvez isso é um caminho para que ele possa ter um momento com os dois assistindo um filme juntos. Ok. Olha, não se esqueça que a República da Saúde, você se alimenta de forma saudável. Na República da Saúde não usa nenhum tipo de óleo, só azeite de oliva virgem, e tem pratos especialíssimos. Com a República da Saúde você se alimenta de forma nutritiva e saudável, sem peso na consciência. E também um abraço ao pessoal do Dito Bendito, que é da mesma família da República da Saúde, portanto, altamente qualificada. E quero mandar um abraço para a Escola Internacional, que é uma instituição de nível extremamente qualificado, com projetos dedicados à formação humana e à saúde emocional das crianças. Lá seu filho adquire conhecimento que realmente faz a diferença. Ficaria em frente ao Shopping Bournonville, no setor Marista, telefone 3241-8600. Um abraço lá ao Dr. Fernando, que é um grande educador e participa do programa Opinião em Debate no rádio. Nós vamos para um breve intervalo comercial. O programa Opinião Debate no rádio é das 8 às 9, na 730 AM, na rádio 730 AM. Nós voltamos já já.
Quem ama, cuida com carinho. O Sebron trabalha a favor da vida. Somos especialistas no diagnóstico e tratamento oncológico. Equipamentos avançados de radioterapia, quimioterapia e diagnóstico por imagem. Com atendimento humanizado, criamos o Sebron Kids e o Cabeça Feita. Nossa alegria é ver você no melhor perfil. O feliz. Sebron, cuidar sempre. O maior festival de cinema ambiental da América Latina chega à sua 17ª edição. FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, de 11 a 16 de agosto na cidade de Goiás, Patrimônio Histórico da Humanidade. Participe! FICA 2015, realização Governo de Goiás. Um laboratório de referência deve ter conveniência, com atendimento 7 dias por semana, mais de 35 unidades. E a melhor equipe, agilidade, com resultados rápidos e equipamentos de alta complexidade em Goiás. Dedicação, dados precisos, coleta domiciliar, café quentinho e especialistas em exames de alergia e endocrinologia. Núcleo, reúne o melhor para a sua saúde. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Estamos de volta com Opinião em Debate dessa noite com o tema A Banalização do Sexo Tirou o Tesão? O próximo programa, Magos, Saudáveis e Felizes para Sempre. É um programa que que especialistas vão abordar a obesidade de uma forma totalmente diferente para ajudar as pessoas que querem perder peso. Eu quero lembrar a vocês do moinho fino. São grãos de diferentes regiões produtoras, bem combinados na proporção exata, fazem do Expresso Moinho Fino um café com aroma envolvente e sabor marcante. E as máquinas do Expresso com colocação de graça para você é só com Moinho Fino. Você liga aí para o 0800 643 3555, o pessoal do Moinho Fino manda a máquina na sua empresa, na sua indústria, e você só paga pelo café consumido. É super legal, além de você consumir um café de altíssima qualidade. Aqui o Saulo diz para a doutora Laura Gomes o seguinte: as mulheres mentem, dizem que o tamanho do pênis não tem importância, mas se fosse assim, os filmes pornográficos teriam pelo menos 1 ou 2 homens com bilau pequeno. Então faz diferença? Então, na verdade, não faz diferença, né? A questão do casal, da intimidade, talvez seja muito mais importante do que o tamanho do pênis em si. Como eu disse no começo, os filmes, a função é o entretenimento, né? É mostrar o atípico mesmo. Então, é sempre o homem mais bem dotado, né? É sempre aquela mulher muito bonita, com corpo muito bonito, então elevam muito os padrões do sexo. E aí, às vezes, a pessoa vê a pornografia, o filme pornô, e quer trazer para a vida real que está lá no filme. Sim. E a vida real é um pouquinho diferente. Então, essas expectativas precisam ser controladas, né? O tamanho não é tão importante como a relação, a intimidade, a vontade de dar prazer para o outro. Deixar o filme pornô no lugar dele é importante em alguns momentos, porque a vida real é um pouco diferente. Então as mulheres não mentem, não. O tamanho não é... As mulheres não mentem, não. É como usa também, né? Como usa? Você tem, às vezes, um atributo muito grande, mas você saber usar, tudo tranquilo, né? Então, tá certo. Então, sabendo usar... Dá certo. Tá certo. O Thomas pergunta para a doutora Sandra Portela, fazer sexo todos os dias é normal? Se a pessoa está feliz, né, e se consegue trabalhar e fazer tudo na vida, normal. Não tem problema, não. Não tem problema. O Diógenes Gustavo, que mandou pelo Twitter, o sexo hoje em dia é mais fisiológico ou psicológico? Conjunto dos dois. Como assim? Pois é mais fisiológico ou psicológico? Será que as pessoas fazem ali só mesmo pelo instinto? Por instinto mecânico, como se fossem animais? Seria uma coisa mais fisiológica, vamos dizer, né? O psicológico teria que ter um amor, um carinho e tal. Não, talvez ele até a coisa assim. Sexo é muito mais fisiológico ou os problemas são psicológicos ou são por questões emocionais? Talvez seja levando isso. por esse lado, né? Aí, assim, tem meio a meio.
Ok. A Ludmila, do setor oeste industrial, para a doutora Laura Gomes, na terapia sexual, o que é mais relevante? O bem-estar sexual ou apenas o prazer por prazer? Principalmente o bem-estar sexual, né? Numa terapia sexual não tem modelos, não é de praxe, né? Se colocar padrões de comportamento de relacionamento sexual. É interessante a gente observar o que falta, né? Qual é o sofrimento da pessoa, quais são as faltas que ela tem no dia a dia e tentar trabalhar em cima disso. Mas modelos prontos do que é, né? Um relacionamento sexual, o que é bom, o que não é, isso não. Cada um tem um tipo de sexualidade e precisa ser explorado ao seu modo. Se alguém quiser viver por prazer, que viva. Ok. Que viva, né? Enquanto parceiro que também tem esse viés, né? Exatamente. A Wanda, do setor central, para a doutora Karine. A doutora Karine, tive uma filha recentemente e ainda amamento a minha criança, o meu nenê. O meu peito é uma espécie de santuário para a minha nenê. Meu marido não entende e procura outras. O que eu faço para ele compreender? Eu estou sempre cansada, faço sexo com ele, mas a frequência diminuiu. E eu sei que é temporário, mas ele não aceita. E eu não deixo ele tocar em meus seios. O que fazer? Me ajude. Então, nós temos que começar do princípio da conversa, da comunicação. Quando a gente fala de sexo, de comunicação, eu falo no meu consultório. A gente, quando está lubrificado para o outro, não é só questão do lubrificar genital, é o lubrificar emocional, é você estar pronto para receber o outro, né? Porque quando você está bem lubrificado, você está pronto para receber o outro, fazer parte de você, né? Então, esse emocional também que tem que estar nessa conquista de receber. Então, se o seu corpo tem que estar pronto para receber o outro corpo e a mente também dividir aquele momento. Agora, tem que separar alguns limites na vida sexual. Então, se ela não deseja assim, o marido dela tem que respeitar esse limite dela e os dois têm que entrar em acordo. Ela tem que conversar com ele e especificar para ele que ela não se sente bem assim e mostrar que eles podem ter outras formas de prazer, descobrir outras partes do corpo também, e os dois ter uma relação sexual ativa até ela parar de amamentar para liberar os seios dela para essa relação. Mas a gente tem que ter um acordo, porque é muito desagradável na relação sexual você ser obrigado a fazer uma coisa que você não quer. Então, até para outra pessoa sentir prazer numa pessoa que não está sentindo prazer, isso aí a gente tem que pensar e conversar sobre. E tem muitos homens, principalmente, que não estão preparados para a paternidade. A paternidade, assim como a maternidade, é preciso você ter um preparo psicológico para entender o que acontece naquele período. Não é, Sandra? Porque é o seguinte, evidentemente que eu não posso esperar da minha esposa, nós tivemos gêmeos, né? Que a minha esposa tenha a mesma energia nos primeiros anos de vida, das crianças, que ela tinha quando nós dois estávamos sozinhos. Então, o seu marido, eu preciso entender, sentar com ele, escuta, a paternidade requer também certo sacrifício. Quando a mulher está amamentando, a energia dela, corrijam se eu estiver errado, a energia dela é muito focada na criança, é muito forte, aquilo é um elo que precisa ser criado. Então, realmente, ela tem certas circunstâncias próprias da amamentação. E o marido precisa entender isso, não é? Mas acho que a gente tem que pensar numa outro viés aí. Ok. Para colocar mais coisa para a gente pensar. Claro. A mulher tem muito assim, a sexualidade é uma coisa e maternidade é outra coisa. Então, quando de repente ela é mãe, parece que aquele corpo não pode mais ser outra coisa, né? Ser sexual. E principalmente como o neném está tocando na mama, né? Parece que outra pessoa toca na mama, eu já estou meio que estragando, né? O lugar puro aqui do bebê. O que não é verdade, né? E que não é verdade. Então ela precisa entender esse lado também. Que o corpo dela, ela também continua sendo mulher, continua sendo esposa, não é só mãe. Né? É achar um meio termo. Ela pode ficar incomodada com algumas questões, por exemplo, o leite vazando não é tão erótico assim, né? Claro. Para muitas mulheres. Mas não a questão do outro poder tocar na mama. Eu acho que o fato de tocar, ela está exagerando um pouco. Né? Porque uma mama
a mulher que está amamentando, às vezes fica bonita a mama, né? Fica uma mama grande, né? Fica bonita, né? E ela pode fazer um compromisso, eu não deixo você mamar, mas deixo você pegar. Não, estou brincando, mas não é. Vai ser o mamar e o nenê. Pegar você pode pegar, mas mamar não. Né? Porque senão a gente põe compartimentos e aí assim, o cara vai transar, mas não pode encostar em mais nada do corpo dela, porque é do nenê. Aí não dá. Então o marido tem do umbigo para baixo, o nenê tem do umbigo para cima. Você foi muito feliz, porque é especialista nisso. É verdade que é complicado, né? A pessoa, seu marido, então, nossa, você faz aí flexão, né? A camarada não pode encostar. Eu acho que aí precisa haver um compromisso dos dois, né? Tem razão. Aqui, o Diego, da Vida Nova, casamento é um contrato ridículo que a sociedade criou para controlar as pessoas. Isso é um absurdo. Se estamos com alguém é porque gostamos, por que nós precisamos de um contrato para o amor? Tudo bem, Diego, então não casa. Fique sem casar. Né? Eles têm medo do casamento. Né? Mas evidentemente que, Diego, tem algumas coisas que precisam ser, né? Você precisa de um tipo de contrato, porque você tem bens, né? Você tem filhos, a família, não sei, né? O casamento, eu não se preocupo muito, não. Se você ficar com uma pessoa hoje, sob o ponto de vista legal, a sua responsabilidade é muito mais pesada do que se casar. Se você casar, né, separa, pronto, acabou. Agora fica com uma pessoa que metade do que você tem é dela e pronto, acabou. Né? Agora o casamento pode estabelecer, né? Então, o Diego está com medo do casamento aí, né? O André, com a clínica da doutora Laura Gomes, eu quero o telefone dela. Se quer o telefone da doutora Laura Gomes, liga para o 3281-5666. Está lá o telefone, vai falar com o Cacique Luciano. O Cacique Luciano, que é o produtor do programa, ele vai te dar o telefone de qualquer profissional que passou pelo programa, que está aqui no programa. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Grãos de diferentes regiões produtoras, bem combinados e na proporção exata, fazem do Expresso Moinho Fino um café com aroma envolvente e sabor marcante. Faça como eu fiz, solicite uma máquina para sua empresa sem nenhum custo e aproveite a versão Expresso Moinho Fino. Muito mais café, muito mais sabor. Ligue 0800 643 3555 e comece já esta experiência. O maior festival de cinema ambiental da América Latina chega à sua 17ª edição. FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, de 11 a 16 de agosto na cidade de Goiás, Patrimônio Histórico da Humanidade. Participe! FICA 2015, realização Governo de Goiás. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema a banalização do sexo tirou o tesão. E o próximo programa, você que está aí, quer perder peso, quer conservar seu peso, vai ser um programa que nós demos o título de Magros, Saudáveis e Felizes para Sempre. Pessoas especialistas vão abordar a obesidade de uma forma totalmente diferente. E eu quero lembrar que o Subilt é um lugar onde as mulheres ficam maravilhosas, mais ainda, né? E os homens podem dar uma polida na sua feiura. O Subilt fica ali, a sede é na Rua 22, número 384 no setor oeste, e tem o Subilt para homens, o Subilt for Men. O telefone é 4012-1066. Um abraço aos profissionais do Subilt. Aqui, o João Soares, Jardim Atlântico, porque de um certo tempo para cá está aumentando o uso de estimulantes. Antigamente só as pessoas mais velhas usavam, hoje alguns jovens só sentem prazer usando estimulantes. Estimulante aqui, doutora Sandra, seria o Viagra, não é isso? Deve ser. Provavelmente. Né? Porque eu tem vejo questões hormonais também. Hormonais. Eu vejo jovens que 20, 21 anos usando sem nenhuma necessidade. Imagina. E por que será isso? É um modismo? As pessoas acham que tem que usar? Entra a questão de modismo, né? Os outros amigos estão usando e a questão do medo da falha. Né? A gente passa também por uma
essa cobrança que a mulher coloca faz com que o homem se sinta com medo de falhar e aí ser criticado por essa mulher. Então ele às vezes usa pelo medo do que possa acontecer. Sim. Né? Sem nem ter chance de falhar. Saber se vai falhar ou não. Falhar ou não. É verdade. A Cida do setor oeste, eu não gosto de receber sexo oral. Não é por questão de vergonha, mas é porque os homens não sabem fazer direito. E eu prefiro ficar sem o sexo oral e eles não entendem. Eu não sei o que dizer para ela, né? Assim, eu falo, não existe a pessoa certa e a pessoa errada. A pessoa que combina mais comigo, né? Então, a pessoa que dá mais certo em todas as áreas. Então, ela vai encontrar um que se encaixa, né? Talvez ela possa ensinar também, né? Alguém a fazer do jeito que ela gosta. Aí o Câmara ali já está se levantando a mão para poder ser candidato a mostrar que tem gente que sabe fazer. Esse pessoal não presta no estúdio aqui, viu? Eles não prestam mesmo, viu? Falou em sexo, eles ficam assanhados. Aqui, o Aparecido, sou hipertenso, posso usar Viagra frequentemente? A doutora Sandra... Pode usar? O hipertenso pode usar? Se ele é hipertenso só, ele pode. Se ele já teve alguma obstrução de coronária, faz uso de medicação, principalmente aquelas que colocam debaixo da língua, ele não pode usar. Ok, uma pessoa pediu para ficar no anonimato aqui, a gente respeita. Está dizendo a doutora Sandra, fala para todos, e está pedindo para a doutora Sandra falar, para todos os homens ouvirem. Nós mulheres não precisamos gozar toda vez que fazemos sexo. A melhor transe que eu não tive orgasmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, mulher... Porque existe, a gente avalia muito, assim, né, olhando a sexualidade feminina, que o final a nota, digamos, né, que você vai dizer se foi boa ou não, depende da preliminar, depende do meio, depende do final. E às vezes nem teve orgasmo. Mas o carinho que aconteceu ali naquela relação, né, foi tão bom. Foi prazeroso. Foi tão prazeroso que vale mais do que um orgasmo. Ok. A gente tem que perder essa necessidade de ter que ter orgasmo, que é a mudança do mito, né? Que antes era da mulher não ter orgasmo, que era errado a mulher ter orgasmo, e agora passou para a necessidade de ter vários orgasmos, ter múltiplos. Ok, uma pergunta muito interessante aqui, pena que surgiu no último bloco, a Eduarda. Eu sou assexuada e sou feliz, assim. Eu tinha um parceiro que encontrei pela internet, em um grupo fechado na internet. Ele também e nos damos muito bem. Comentem um pouco sobre o assunto, a quantidade de assexuados está crescendo e quase ninguém fala sobre isso. Karine, é isso mesmo, está crescendo. Assexuado, pessoa que não gosta de sexo, é isso? Pessoas que não transam. Não transam. Tá. Tem um grupo, tem as pessoas, eles se encontram, eles se relacionam, assim, e eles são felizes, e eles não transam. Tá, eles dizem não sentir prazer, eles não têm essa importância do sexo que às vezes as outras pessoas têm, e eles vivem assim. Interessante. Sem transar. E são felizes. São felizes. Mas vezes tem coisa que faz senso para muita gente, não faz senso para a gente, né? Como pessoa que não toma vinho. Você não toma vinho? Não tomo vinho, né? Você não faz sexo? Não faço sexo, não é? Gosto de viajar? Não gosto de viajar. Não é? Não é isso mesmo. Não é assim? Você gosta de ver televisão? Não gosto de ver televisão também. Gosto de ir no cinema? Não gosto de ver. O que você gosta de fazer? Parado, ficar na janela olhando. Uai. Passarinhos. Então, assim, a questão da felicidade, de se sentir realizado, é muito individual. Individual, é verdade. E tem que ser respeitado isso. Claro, aqui tem a pessoa que quer saber o telefone da doutora Karine, coloque novamente, 3281-5666, fala com o cacique Luciano. Rosenval, minha opinião é que as pessoas fazem sexo por fazer, não tem sentimento nenhum. É o Ricardo do setor Bela Vista. Não generaliza, né? Doutora Sandra, né? Não dá para generalizar, né? Porque assim, tem jovens que estão na night, né, que não tem um sexo com uma parceira só, que transa frequentemente uma com o outro, e eles falam assim, cada transa minha eu me entrego totalmente. Às vezes não tem um relacionamento, mas ele se entrega. Você vai falar que não, é a entrega dele, é o que ele sente. Então, isso é de cada um. Ok, a Vanessa